Bom dia, queridos. Esse é o dia que fez o Senhor. Estamos alegres por estar aqui. Nós somos a Igreja Batista, bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, uma pequena cidade do interior do estado. Somos uma cidade com 12.500 habitantes, mas estamos aqui como Igreja Batista para anunciar as boas novas de Jesus. Você que tem aí essa revista, Palavra e Vida, que tem como tema Aprendendo a Evangelizar com Jesus, do pastor Nilson Gomes Godoy, da nossa Convenção Batista Fluminense. Eu queria que você pegasse a revista e abrisse aí nas páginas 16, 17 em diante. Nós vamos agora estar estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Mas eu quero ler com você, antes de iniciar esse momento tão importante da Palavra de Deus, que você abra a sua Bíblia. É muito bom você ter a sua Bíblia em suas mãos. Nós vamos estar lendo uma pequena parte da Palavra do Senhor, em João, capítulo 4, versículo 24. Abra aí a sua Bíblia, não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta. É muito bom deixar a Bíblia aberta na mão e também no coração, para que você possa usufruir dessas verdades tão importantes da Palavra de Deus. Um abraço a todos vocês que estão agora nos acompanhando através das redes sociais. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Você é muito importante aqui no reino de Deus. João, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Significa que um Espírito quer habitar em um templo. E o templo aonde Deus habita não é templo feito pelas mãos dos homens. Quando Salomão fez aquele templo lindo, luxuoso, maravilhoso, a Bíblia diz claramente que o Espírito do Senhor estava ali. Nos diz que o templo se encheu de fumaça, que significa ali estava a presença de Deus. Deus estava presente naquele templo. Deus estava presente na vida daquele povo. Agora, Deus, nesse período do Novo Testamento, Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus habita em nós. Por isso que o Senhor disse para aquela mulher: Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. O nosso tema da nossa escola bíblica dominical é assim, diz assim: eu irei por onde o Senhor mandar. Veja só esse tema. É muito bom a gente conhecer a luz desse tema. A luz desse tema. O que eu digo à luz desse tema? É você se aprofundar. É você garimpar. É como que você estivesse garimpando a Bíblia. Se aprofundando na palavra de Deus. Conhecendo as verdades da palavra de Deus. Eu vivo assim. A minha vida toda é garimpando a palavra de Deus. Eu posso estar no serviço, eu posso estar viajando. Às vezes, muitas das vezes, eu e a minha esposa, nós fazemos assim. Nós viajamos e fazemos um período de oração. Ela faz os pedidos, eu faço o outro. Aí eu começo orando e ela também ora. E assim nós fazemos no carro. Certa ocasião, nós íamos para um trabalho da nossa Convenção Batista Fluminense, ali na cidade de Rio Bonito, aqui no estado do Rio de Janeiro, e nós fizemos um momento de oração. E uma irmã disse para mim: pastor, o senhor fechou os olhos? Disse: não, eu estava em espírito, eu estava dirigindo, mas eu orei também, eu participei, eu falei com Deus. Então é bom, o tempo todo a gente está falando com o Senhor. Na verdade, 24 horas nós precisamos estar ali ligados com o Senhor. Por isso que eu estou dizendo que o Senhor, Ele é Espírito. A Bíblia diz isso. E como Ele é Espírito, Ele quer habitar dentro de nós. Quando Deus habita dentro de nós, a coisa é diferente, irmãos. É muito diferente. Nós não temos medo das coisas que acontecem aí fora, desses acontecimentos. Claro, nós somos prevenidos. Nós temos que nos prevenir para não entrar em contradição com a nossa sociedade, com as nossas autoridades, até porque nós respeitamos e amamos as nossas autoridades. Eles são bênçãos para as nossas vidas, mas nós temos também que ter fé. Precisamos acreditar. A lição vai nos dizer que eu irei por onde o Senhor mandar.
Jesus, ele estava com seus discípulos. E a Bíblia nos diz claramente que ele iria para uma outra cidade, queria passar por Samaria. Era a vontade de Jesus passar por Samaria. Ali tinha alguns problemas que os discípulos, como eram judeus, não queriam passar por aqueles problemas. Eles decidiram, então, deixar Jesus ali e foram todos comprar comida. Por que não foi um discípulo ou 2 discípulos? 2 dariam para comprar comida para eles todos, ou 3 no máximo. O restante poderia ficar ali com Jesus, mas eles deixaram Jesus sozinho. E eu fico pensando nesse detalhe, que foram todos comprar comida, e Jesus ficou sozinho. Ele foi aonde? Ao poço de Jacó, e ele ficou só. Eu penso que nesse período que estamos vivendo, de pandemia, muitas pessoas estão deixando Jesus só. Vamos pensar por esse lado, uma vertente. Jesus está só. Sim, porque muitos poderiam agora, nesse momento, reunido em família, orando, buscando, exaltando o nome do Senhor, glorificando o Senhor, estudando a escola bíblica dominical. Talvez estão aí nas redes sociais, navegando, pesquisando outras coisas, ou mandando aquelas figurinhas, ou mandando vídeo, pornografia, conversas horríveis que nós não podemos ouvir. É verdade, irmãos. Muitos estão vivendo isso. Aí continua como se fosse naqueles dias, antes da ressurreição de Jesus, né? Porque depois que Jesus morreu, aí sim, ele ressuscitou, agora ele está presente na vida de cada um de nós. Mas naquele tempo, Jesus está só. E eu penso que muitos que pensam que estão com Jesus, não estão não. Eles continuam sós. Muitas pessoas estão sós. Muitas pessoas não procuram estar com Jesus. Esse é o momento de você, já que vai ficar em casa, fique com Jesus. Não fique nas redes sociais deixando Jesus de lado. Abrace Jesus. O texto, vamos ao texto aí. Você tem a lição, a revista nas suas mãos? Olha o que diz aí a parte introdutória. Se você não tem, acompanhe a leitura. Eu vou estar lendo porque eu sei que centenas e milhares de pessoas, naturalmente, não têm essa lição. Mas eu vou estar lendo para que você possa entender o nosso conteúdo. O que a lição vai nos dizer para nós com esse tema. Eu irei por onde o Senhor mandar. Você está disposto a isso? Você pode ir de joelho, você pode ir contribuindo, você pode ir pregando, você pode, de uma forma ou de outra, mas você pode ir também pela sua casa, resgatar aqueles que estão aí, perdidos. Olha o que nos diz a introdução. Em nossa história eclesiástica, adquirimos alguns hábitos, o que é compatível com o jeito humano de ser. Um deles foi o de confinar o programa de evangelização ao templo feito por mão de homens. As pregações, todos os trabalhos, as pessoas, eu creio que muitos obreiros querem ver igrejas repletas, cheias, o templo está pequeno, vamos desmanchar, vamos fazer um maior, vamos ter um templo aí para 2, 3 mil, ou vamos fazer um estádio de futebol para a gente ter um templo, um lugar onde acomoda muitas pessoas. É assim, esse tempo, o século 21 tem sido assim para alguns obreiros. Mas olha o que diz aí, confinar no templo, diz assim, especialmente através da pregação, apresentação do púlpito, o que é incompatível com o jeito cristão de ser, à luz das Sagradas Escrituras. Quando diz, ide por todo mundo. Quem disse isso? Jesus. Ele falou, confirmando isso no seu coração, porque ele foi. Agora ele quer que nós, eu e você, vá. Nós precisamos ir. Nós precisamos anunciar essa palavra, de uma forma ou de outra. Se a sua vida, a minha e a sua, está nas mãos de Jesus, então você precisa ir. Você não pode ficar em casa, confinado na sua casa. Nós não podemos pensar que entregar somente o dízimo, ir na igreja nos domingos, às quartas-feiras, ou os dias de cultos, isso é tranquilo. Não. Nós temos que fazer muito mais.
Você pode fazer viagens missionárias, você pode reunir a sua família ali, falar de Jesus. Você pode visitar um amigo com a sua família, vamos, todo mundo com a Bíblia na mão. Pai, mãe, filhos, ou naturalmente uma família que só tem um casal, pega a Bíblia, vai visitar alguém. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos evangelizar de um modo muito simples, tranquilo, sem forçar. Uma evangelização agradável para que as pessoas possam, no popular, curtir essas verdades da palavra de Deus. Então nós precisamos ir. Nós precisamos evangelizar. O pastor Nilson Gomes de Godoy, ele foi um homem muito sábio. Na verdade, o Espírito Santo usou ele de uma maneira muito especial, porque a sabedoria é de Deus. Quando nós, pastores, colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, o Espírito Santo nos usa. Ele fala profundamente aos nossos corações. Nós somos como se fôssemos um alto-falante. Nós vamos espalhar a mensagem. Nós captamos isso através do coração e falamos para as pessoas. Como é gostoso, queridos, falar de Jesus. Eu sinto algo gostoso, maravilhoso dentro de mim, quando eu falo desse Jesus. Há muitos anos atrás, eu fiz várias viagens missionárias. E uma delas eu não posso esquecer. Eu até escrevi isso num dos meus devocionais. Eu estava evangelizando em uma pequena cidade, lá no Nordeste do Piauí. Que coisa maravilhosa. Que maravilha, irmãos. A gente ia de casa em casa, nós usávamos 4 minutos. Sabe por que nós usamos essa estratégia? Porque naquela cidade havia uma seita que ela entrava nas casas para evangelizar. Não sei se era evangelizar, mas era muito maçante. As pessoas ficavam zangadas, tristes. E então a primeira coisa que a gente fazia quando chegava, abordava a pessoa no seu portão: você pode nos dar 4 minutinhos para a gente falar de Jesus Cristo? As pessoas, eu pensei que era aquela seita. Não, nós somos um povo diferente. Nós somos o povo de Deus. 4 minutinhos, e a gente entrava. Eram 4 minutos, antes de chegar aos 4 minutos, porque tinha alguém nos dando o sinal para os 4 minutos. E a gente aproveitava aqueles 4 minutos como se fosse 40 minutos. E quando a gente estava terminando e encerrava antes dos 4 minutos, eles diziam o seguinte: volta de novo, nós gostamos. Uma palavra agradável. Nós temos que administrar o tempo. Nós temos que evangelizar como Jesus. Jesus levou muito mais, é claro, mas a palavra de Jesus era tão agradável, era tão profunda, era tão maravilhosa, que todos queriam. Era igual a Paulo. Quando Paulo foi evangelizar, ele evangelizava, mas ele também entrava nos templos para pregar. E a palavra de Paulo era tão boa, que diz que ele levou horas pregando, e que um rapaz caiu lá do prédio, onde ele estava anunciando, e caiu ao chão praticamente sem vida. E Paulo ali, então, pediu o Senhor, e através do poder, ressuscitou aquele rapaz, trouxe a vida. É como se fosse uma massagem cardíaca, e aquele rapaz voltou à vida. Então, nós precisamos ir. É tempo de evangelizar. Olha o que diz o primeiro ponto. Na minha revista, vai dizer assim: indo ao encontro dos perdidos. Indo ao encontro dos perdidos. Você sabia que nós temos pessoas perdidas dentro das nossas igrejas? Você sabia? Então fica sabendo. Nós temos irmãos que são batizados, que tomam ceia com nós. Alguns deles entregam dízimos, ainda estão perdidos. Sabe por quê? Porque eles têm vontade própria. Eles ainda não abriram o coração para Jesus. São pessoas problemáticas, são pessoas que querem mandar na igreja, são pessoas que querem mandar no pastor, são pessoas que querem mandar até mesmo em Deus. Determina. Tem que ser assim, tem que ser do meu modo. As pessoas ficam zangadas. Nós precisamos entender essa palavra, obedecer. Seja obediente, mas fique na mão do Senhor. Deixe a Deus cuidar da sua vida, deixe a Ele te usar. Eu irei por onde o Senhor mandar. Então você tem que dizer como Isaías: eis-me aqui,
Mas se você disser, eis-me aqui, você não tem mais vontade própria. Você não vai fazer o que você quer, mas o que o Senhor manda, o que Ele manda. E diz assim, olha o que diz o primeiro ponto, quando ele diz, indo ao encontro dos perdidos. Deus determina que o lugar da evangelização é onde está o perdido. Quem está perdido precisa que alguém o procure. Alguém tem que procurar. Talvez você tenha que procurar dentro da sua casa. Às vezes nós estamos preocupados lá no Nordeste, aqui no Sudeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Nós estamos preocupados com a África, com a Oceania, a Europa, a Ásia, o Oriente, o Ocidente. Mas nós não estamos preocupados com o nosso filho, a nossa filha, o nosso neto, o sobrinho, o irmão, o tio, a tia, o avô, a avó, ou quem sabe o pai e a mãe. Às vezes o campo está dentro da sua casa e você precisa evangelizar. Eu quero contar uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. A minha mãe era uma boa crente. Ela gostava de sentar numa cadeira de balanço, lia a Bíblia, aí ficava balançando. E ela ali estava meditando. E eu pensava que minha mãe estava dormindo. E um dia ela falou assim, não, eu acabei de ler e ficava ali na cadeira balançando, meditando. E depois ela explicava tudo aquilo para a gente. Foi uma verdadeira missionária. E ela trabalhou muitos anos para que meu pai retornasse para a igreja, porque meu pai estava afastado da igreja. E aí, Deus a levou muito nova, 50 anos de idade. Deus levou a minha mãe. Ela foi, está lá no céu. Está lá curtindo aquelas maravilhas que Deus preparou para mim e para você também. Mas a preocupação dela era com meu pai. E eu fiquei no lugar dela para ganhar meu pai para Jesus. E aí, meu pastor, naquela época, era um pastor já bem de idade, inteligente. O nome dele, talvez muitos aqui não conhecem, mas alguns, Filenilo Vicente Neves, foi meu pastor. Foi pastor por quase 40 anos, numa igreja aqui, bem perto da nossa região, em Campos Goytacazes, Santo Eduardo. Foi ali pastor por quase 40 anos. Depois, ele pastoreou várias igrejas e foi encerrar o ministério na minha igreja com 85 anos de idade, pregando com autoridade a palavra do Senhor. E ficou ali, mais ou menos, uns 6 anos como pastor daquela igreja. E ele, então, me ensinou como evangelizar em casa. Nós temos que sentar, conversar. E eu queria aprender a pregar. E ele falou, olha, você pode ensaiar pregando. E eu fazia isso. Todos os dias eu lia a Bíblia e pregava. Na minha casa, eu pregava com coisas que eu pregasse aí para 100, 200, 1000 pessoas, numa pregação, como estou aqui falando nas redes sociais. E meu pai ficava sentado em uma varandinha à parte ouvindo. E um dia ele disse, vou visitar a sua igreja hoje. E foi. E nunca mais saiu da igreja. Se tornou um dizimista, casou novamente, lutou para levar a esposa para a igreja, mas ele não conseguiu. Mas eu creio que um dia, aquela vontade que ele tinha, que a sua esposa fosse para a igreja, quem sabe vai se concretizar. Mas ele foi para a igreja, eu evangelizei. Mas aí eu ainda tenho que fazer muito para o Senhor, ainda tem muitos para voltar para Jesus, principalmente dos meus familiares. Quem sabe você pode fazer isso. Você precisa evangelizar. Evangelize na sua casa, ali na sua casa. Depois você vai até os confins da terra, mas comece pela sua casa. Quem você quer ganhar da sua casa? Então o primeiro ponto está dizendo, vai aos perdidos. E se você observar aí, eu marquei aqui alguns detalhes, que Jesus disse que veio buscar os que se estava perdido. Jesus veio buscar o que estava perdido. Está na segunda coluna da página 16. Ele veio buscar o que estava perdido. Então temos muitas pessoas perdidas e nós temos que buscar. Nós temos que buscar essas pessoas. Elas precisam ouvir da palavra do Senhor. Quem sabe tem alguém desgarrado, alguém afastado,
Eu quero convidar a você, logo mais, nós vamos estar aqui novamente. Não serei eu que vai estar pregando, vai ser o pastor Elvison, vai estar trazendo a palavra logo mais à noite. E eu quero convidar a você a estar aqui conosco. À noite, a partir das 19 horas, nós vamos ter uma chamada do horário certinho, a partir das 19 horas, para que você possa colocar a sua família para ouvir a palavra do Senhor. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. E quem sabe hoje é o dia de você retornar para o Senhor. Ou quem sabe hoje é o dia de você fazer, ou melhor, ter um compromisso mais sério com Jesus. Segundo ponto diz assim: é necessário passar em cada lugar. É necessário passar em cada lugar. Já passei na minha casa? Agora eu vou passar na casa do vizinho, vou passar lá no meu serviço, lá no meu colégio, na faculdade. Por onde quer que você passar, pregue a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo. Prega a palavra de Deus, não perca a oportunidade de evangelizar. Jesus, Ele é maravilhoso, e Ele não quer que ninguém se perca. Então, não deixe ninguém escapar. Anuncie a palavra de Deus. Olha o que diz aí o segundo parágrafo. Jesus foi quem disse que a nossa missão é aqui, ali e nos confins da terra. Atos 1, versículo 8. A nossa missão é aqui, ali e acolá. Nós temos que pregar. É momento de você anunciar a palavra. Quem sabe você que está me ouvindo está fraco, está desanimado, não tem vontade de ir para a igreja, é aquela molesta, mas chegou o momento de você se fortalecer. Chegou o momento de você comer dessa palavra. Chegou o momento de você beber dessa verdade. Chegou o momento de você transbordar desse amor. Eu irei por onde o Senhor mandar. É o tema da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Beba dessa Escola Bíblica Dominical, dessas verdades que o Senhor está nos dando nessa manhã. Você não pode perder essa oportunidade. Você não pode. Bebe de tudo, não perca nada. A palavra do Senhor nos diz, nesse mesmo parágrafo, mais embaixo, diz assim: os confins da terra será sempre o lugar que está nas nossas costas, atrás de nós. Às vezes nós olhamos lá para frente e esquecemos os nossos filhos, os nossos parentes. Conta-se uma história que um pastor que tinha um dom de sermão, era um bom filósofo na palavra, ele sabia filosofar. E ele pegava o texto e ele ampliava, mexia com todas as pessoas, a igreja começou a enchia. E ele então só olhava para baixo, para a igreja. Ele parou de olhar lá para cima, lá para o campo, para outros lugares. Ele não olhava mais para a família e começou a ampliar o templo. Não, eu quero um templo grande. E a igreja inchou. E um dia ele passou a ter dificuldades na igreja, problemas. E naquela pesquisa que ele pediu para fazer, ele só tinha 10% de convertido na igreja. E a maioria estava ali no oba-oba. E ele então mudou a estratégia. E ele disse: Senhor, eis-me aqui. Me reveste o poder do Senhor, porque eu agora vou pregar a palavra do Senhor, custe o que custar. Doa quem doer, mas eu vou falar a verdade. E ele começou a pregar, a anunciar, a falar. A igreja foi se ajustando na palavra de Deus. Então, prega a verdade. Pregue a verdade do Senhor. Não fica pregando aquele alento no coração. Que mensagem bonita, que mensagem amorosa. Prega a verdade. Porque a verdade nos diz que liberta. A verdade vos libertará. Às vezes essa mensagem está doendo.
Talvez muitos possam dizer assim: olha, esse pastor prega duro demais. Presta atenção. Não é o pastor que prega. Não é o evangelista que prega. Não é o diácono que prega. Quem prega é Jesus. E se você algum dia falou isso para algum pastor, ou para alguém, ou entre amigos e irmãos, que aquele ou aquele pastor prega muito duro, peça perdão a Deus, porque quem prega é Jesus. Nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Somos instrumentos na mão de Deus. É Deus que prega. Se você não sabia disso, o que ele disse para Jeremias? Quando Jeremias disse: Senhor, não sei falar. Jeremias, não diga isso. Vá, porque eu vou falar para você. O que ele disse para Elias? Senhor, eu vou enfrentar o rei. Vai, porque eu que vou falar. O que ele disse para Moisés? Senhor, para lá. Por que não vai Arão? Por que não vai um? Não é você, vai. E ele foi, com toda a autoridade, com todo o poder do Senhor. E ele falou para Faraó. As 10 pragas chegaram ali. Foram uma a uma. Cada praga, ele ia a Faraó, hoje tem a praga tal. E ele foi sem medo da morte. Porque Deus falou: vai, porque eu estou contigo, nenhum mal vai acontecer a você. Não diz o Salmo 91? Nenhum mal chegará à tua tenda. Então você precisa ter coragem. Precisa deixar Deus falar na sua vida. Ou seja, muitas das vezes as pessoas precisam abrir o ouvido do coração para ouvir a palavra de Deus. Porque muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz aí o terceiro ponto. Preciso ir até Samaria. Preciso ir até Samaria. Eu vou ler aqui um detalhe do texto que eu queria que você estivesse prestando atenção. O conflito entre judeus e samaritanos se dava especialmente porque estes misturavam o judaísmo com outras crenças religiosas. Com a divisão do reino, depois de Salomão, 1 Reis, você pode conferir depois na sua Bíblia, anota aí 12, versículo 20. Samaria passou a ser a capital do reino do norte, dividindo muitos pecados, especialmente o da idolatria. A Síria conquistou Israel. Olha só, Israel já ficou na mão dos assírios, tá? E deportado muitos, e trazendo povos de outras nações para habitar ali. Isso fez com que os samaritanos praticassem, inadmissivelmente, um secretismo religioso. Quer dizer, uma mistura de religião. Um já cria em Deus, o nosso Deus Jeová, esse que eu e você nós cremos. Outros já criam em Aserá. Outros já criam em Baal. Outros já criam em Nista. E tinha muitos deuses ali. Eram dezenas e centenas de deuses que aquele povo idolatrava. E nisso, o povo de Israel também, misturado a essa crença, apostataram da fé, abandonando o meu Deus. Não é diferente nos dias de hoje, queridos. Não é diferente. Sabia que muitos dos nossos estão também nesse mesmo secretismo religioso? Há muitas pessoas que creem em horóscopo. Ah, deixa eu ver aqui, o signo é disso ou daquilo outro, não quero citar. Então eu vou ver o que vai acontecer no meu dia de hoje. Isso é idolatria. Isso é pecado. Isso é falta de fé em Deus. Isso é falta de buscar Deus com fé, com precisão. Você precisa colocar sua fé em ação. Não tenha medo de servir a Deus. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Tenha fé. Acredite no Senhor. A Bíblia diz
que Daniel orava 3 vezes por dia. Porque Daniel, ele trabalhava muito. Ele trabalhou para os babilônicos, trabalhou para os medos, persas. Ele era um homem excelente em sabedoria. E ele fazia um grande trabalho. Até que, quando os cativos retornaram para as suas terras, da Babilônia para as suas terras, e Daniel ficou um bom tempo ali na Babilônia, né? No governo dos medas e persas. Mas Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Ele orava, e não era uma oração de 2 minutos. Daniel levava mais ou menos aí 1 hora orando. Ele tinha tempo para conversar com Deus. Você sabia que tem crente que diz que não sei orar? Sabe por quê? Porque ele não conhece Deus. Quando a gente conhece Deus, a gente conversa com Ele. Você não tem mania de sentar com um amigo, uma amiga e ficar batendo papo 1 hora ou até mais? Por que não fazer isso lá no nosso quarto, no momento, falando com Deus? O melhor amigo é Deus. E precisamos bater aquele papo com o Senhor, conversar com o Senhor. Daniel fazia isso. Por isso que ele tinha um espírito excelente. Por isso que ele tinha sabedoria para decifrar aquelas coisas que aconteciam na Babilônia. Somente ele. Porque Deus escolheu ele. Deus também escolheu você que está me ouvindo. Deus escolheu você para buscar, para entender, para viver essa verdade. Então coloque a sua vida à disposição do Senhor. Vamos para o 4º ponto, para a gente chegar ao finalzinho da nossa escola bíblica dominical. Aí o 4º ponto vai falar do exemplo de Jesus. Jesus decidiu ir à Judéia, para a Galiléia. 3 caminhos eram possíveis, com os quais variavam entre 120 a 150 quilômetros. Olha só a distância. A pé. E era uma coisa tranquila. Hoje, para a gente sair para ir um trabalho na casa de um irmão, uma célula, ou um culto de comunhão, ou aquilo, o que você achar que deve falar. Eu sempre falo culto de comunhão, tá? Outros falam célula, e por aí adiante, pequenos grupos, tranquilo. As pessoas acham difícil. Não dá não. Eu tenho que subir aquele morro, eu tenho que andar 1 quilômetro, tenho que andar o bairro todo. Jesus andava 150 quilômetros. Ele e os discípulos. E não reclamava. E as pessoas hoje reclamam. Nós temos hoje até carros para buscar as pessoas em casa. A condução passa na porta e as pessoas, hoje não vou não. E aí o carro passa, é como desse aquele tchauzinho, não vou não. E aí? Jesus, ele não tinha carruagem, não tinha nada. Nem um animal para ele andar, ele ia a pé. E eram 150 quilômetros de viagem, a pé. E diz assim, para os padrões de estradas e meios de transporte de hoje, nem parece ser tão longe. Então Jesus, ele subia, ele enfrentava, ele passava pelas montanhas, ele passou pelo centro da Palestina, e por aí em diante. Vamos pensar que ele andou muito, mas muito mesmo. Pensar não, andou. Foi distante. Mas ele fez isso. Ele poderia pegar um caminho menor, mas ele preferiu ir por um caminho mais longo para chegar onde? Na Samaria. Por que Samaria? Porque era um lugar difícil. Aquele lugar, Samaria, na divisão do reino do norte, a Samaria era a capital. E ali houve o secretismo religioso, várias crenças, eu já falei. E era difícil evangelizar uma pessoa que já estava ali no judaísmo, ele deveria voltar para o judaísmo. Ele precisava voltar. É a mesma coisa daquele crente que você conhece, que saiu da igreja. Você quer trazê-lo de volta, é difícil. O coração dele parece uma pedra, duro.
Aquilo ficou tão duro que não entra a mensagem. Mas você usa a picareta, usa o martelete, Bíblia. Bate ali que um dia aquele coração vai ficar mais acessível à palavra do Senhor. Mas Jesus, ele foi. Os discípulos não queriam por causa dos problemas, queriam enfrentar, mas Jesus foi. E quando Jesus chegou ali, ele usou de toda a autoridade do céu, anunciou o poder. Aquela mulher abriu o coração. Ela abriu o coração. Ela entendeu. Ela abriu o coração para o Senhor. E a palavra entrou calmamente no coração daquela mulher. Era uma mulher sofrida. Ela já teve 5 maridos, o que tinha não era o marido dela. Aquela mulher saiu da aldeia de Sicá e foi ao poço. E ali, naquele poço, ela não ficou com medo. A distância da aldeia até o poço era um pouquinho distante. Vamos pensar que era uns 600 metros de distância, ou 1 quilômetro. Mas ela foi sozinha. Ela não teve medo de salteadores, de estupradores. Ela foi. E ali, quem que ela encontra? Jesus. Jesus estava na beira daquele poço. Vamos pensar o porquê daquele poço. Quem fez aquele poço? Quem cavou? Jacó. Jacó que fez aquele poço. Era o poço de Jacó. Ele deu água para o gado, ele deu água a todo o povo, e o poço ficou ali até o primeiro século. Até o primeiro século. Não sei, se continua o mesmo poço, mas ali estava o poço de Jacó. Agora, pensa aqui. Imagina se Jacó pudesse olhar lá do céu e visse o próprio Deus bebendo água daquele poço. Que satisfação! Que satisfação! Aquele poço de Jacó, que passou por muitos anos até chegar ao primeiro século, teve um objetivo: mudar o coração daquele povo que tinha apostatado da fé. Jesus mudou aqueles corações. Agora, eu quero dizer para você que é possível mudar o coração dessa pessoa que um dia teve sentado no banco da sua igreja, que está afastado. Lute por essa pessoa. Eu lutei pelo meu pai. Ele voltou para a igreja. Passou a ser um dizimista fiel. Entregou a sua vida a Jesus. E o dia que ele partiu para o céu, eu estava ali. E eu exaltei o Senhor, porque o Senhor havia mudado aquele coração. Então, há alguém perto de você, que você pode mudar o coração dela. Você precisa mudar o coração dessa pessoa. Jesus escolheu você para ser um evangelista. Você pode ser um evangelista na sua casa. Você pode ser um evangelista no seu serviço. Você pode ser um evangelista aonde quer que você for. Anuncia essa palavra. Lá no final desse ponto de número 4, diz assim, Jesus disse que Deus amou o mundo de uma maneira especial, que deu seu Filho único, para que todos fossem salvos por Ele. Foi o amor de Deus. Ele amou o mundo de uma maneira especial. Eu quero terminar essa lição dizendo para você que você precisa dizer como Isaías: eis-me aqui, eis-me aqui. Coloca a sua vida agora na presença do Senhor. Não tema os desafios. Lute por essa pessoa que você quer salvar para Jesus. Anuncie a palavra do Senhor com autoridade. Não seja orgulhoso. Deixa Jesus usar a sua vida, porque Ele tem um projeto para você e para a sua família. E eu quero parafrasear uma parte que está aí
para pensar e agir, que diz assim: se o Filho de Deus, nosso modelo, percorria todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E, além disso, ordenou: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino está próximo. O que estamos esperando então? O que você está esperando? Eu queria que você, hoje, ao meio-dia, precisamente às 12 horas do dia de hoje, você orasse comigo. Nós vamos fazer um momento de intercessão, às 12 horas em ponto. Nós vamos orar pelo pastor Sócrates, que foi acometido por esse vírus, por dezenas e milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro, que também foi atingido por esse vírus. Paulo já falava desses dados inflamados. Nós vamos orar, vamos interceder por essas pessoas. Já que você está em casa, eu quero que você faça isso comigo. Nós vamos orar. Hoje, às 12 horas do dia, nós vamos fazer uma corrente de oração. Vai ser um exército orando, falando com Deus, anunciando o poder da palavra. Para que Deus faça uma mudança no nosso Brasil e no mundo. Nós vamos vencer essa pandemia. Nós vamos vencer essa batalha. Essa batalha é da igreja. É da igreja. Me permita falar uma palavra aqui. Essa batalha não é do governo federal, estadual, municipal. Essa batalha é da igreja. Isso que está acontecendo é para ver a fé da igreja. Está desafiando os crentes a orar. Porque muitos brincaram com Jesus. Muitos falaram mal de Deus. Muitos mancharam a imagem de Jesus. Aí veio essa pandemia. Agora é o momento de você orar. É o momento da igreja sair para fora, orar. Já que você está em casa, ore. Eu sempre falo, eu estou preocupado com esse negócio de ficar em casa. Precisamos estar em casa assim, mas orando. Ali, naquela corrente de oração, muitos estão em casa fazendo outras coisas. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. E não esquece desse tema: eu irei por onde o Senhor mandar. Você pode dizer isso na sua casa agora: eu irei onde o Senhor mandar. Mas vai mesmo. Mas para você ir, você precisa dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que possamos estar aqui logo mais à noite para ouvir e cultuar o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Amados, vamos estar orando agora, agradecendo a Deus